Olá, meu nome é Bruna e no vídeo de hoje vamos apresentar sobre o tema do bloco 4, tipo de simulações. O tópico de hoje é simulação semeada. Bom, iniciamos então aqui já com a inserção de um traçado realizado pelo Quanto, ou também poderia ser uma alternativa importada para o Quanto ou até um shape. Então percebam, cliquei aqui no meu shape, ele ainda deixa habilitado para a gente a simulação semeada. A diferença é que, como no shape a gente não tem informações planialtimétricas, porque não é um traçado, ele não habilita para a gente um dos tipos de simulação semeadas, que é a refinada. E também algumas características desse tipo de simulação. Porém, quando a gente habilita o nosso próprio traçado, ele já permite que a gente utilize também o de refinamento, por a gente já ter ali um perfil atrelado. Então, todos os dados planialtimétricos estarão disponíveis. Então, como a gente havia falado já, existem dois tipos de simulações semeadas, a de exploração e a de refinamento. A de exploração é quando, a partir de um traçado já existente, o Quanto vai procurar novas alternativas de traçados nas proximidades dessa área. Diferente lá do nosso exploração livre, que o Quanto vai utilizar toda a área do nosso MDT para procurar esses traçados. Dentro desse tipo de exploração, nas simulações semeadas, o Quantum vai procurar modificar as quantidades de IPIs horizontais e verticais para ver como os nossos traçados reagem, tanto em questão de volume de terraplanagem, como em questão de CAPEX. Então, a gente pode deixar como indefinido, ou seja, o software Quanto ele vai tentar determinar o melhor número de IPIs horizontais e verticais ao longo do nosso alinhamento. A gente pode especificar um número de IPIs horizontais e IPIs verticais, ou a gente também pode modificar pelo cursor, onde a gente delimita aqui se a gente quer menos IPIs horizontais ou mais IPIs horizontais, e menos IPIs verticais e mais IPIs verticais, dando assim uma maior flexibilidade para os nossos alinhamentos que serão simulados. No cursor aqui embaixo, a gente também pode especificar para o Quanto se a gente quer deixar ele menos livre ou mais livre para procurar essas alternativas. Lembrando que, por ser uma simulação semeada, ele vai estar sempre levando em consideração aquela diretriz já existente, tá? Dentro da exploração semeada também, a gente tem a possibilidade de fazer somente em perfil vertical ou fazer em uma área local, ou seja, definir o estaqueamento em que a gente quer realizar essas simulações semeadas. Aqui a gente sempre coloca as questões dos nomes, e aí é importante lembrar sempre a classificação e hierarquização das sequências de trabalhos que a gente está fazendo. E aqui o Quantum permite, ele indica para esse tipo de simulação até no máximo 5 alinhamentos, deixando também sempre aqui a descrição desse tipo de exploração. E aqui você pode inserir algumas informações pertinentes, então informações sobre os traçados, os cenários, quais as configurações que vocês estão utilizando, como se fosse um breve histórico para quem for acompanhar depois esses cenários de vocês, terem isso de fácil acesso. Então, a gente pode submeter e, no nosso caso, por ser um processamento local, ele vai simular já aqui dentro da nossa própria máquina. Então, vai abrir esse tipo de processamento aqui. É importante salientar também que dentro de um mesmo cenário, a gente pode realizar várias simulações semeadas, ou seja, mais de uma vez, tá? Diferente do que acontece nas simulações de corredores, onde a gente só pode simular uma única vez. Outro tipo de simulação também é a de refinamento. Qual a diferença entre a simulação semeada de refinamento e a simulação semeada de exploração? A diferença se concentra que nesse tipo de simulação semeada,
a nossa alternativa em planta já está fixada. Ela não vai mais mudar as suas características de raio, transição, nada disso nessa simulação, mexendo apenas na parte do perfil vertical, mudando apenas, fazendo pequenos ajustes de movimentação de massas para verificar se aquele é o melhor traçado. Então, essa é basicamente a diferença. Na parte de simulação semeada, a gente também pode definir se a gente quer uma simulação local, ou seja, fazer entre um quilômetro 5 ao quilômetro 10, por exemplo, e também é limitado o número de alinhamentos. Só um adendo, que aqui nesse cursorzinho, onde a gente definia se poderia ser mais livre ou mais apertado, vamos dizer assim, aqui é referente ao nosso perfil, não mais a nossa planta, porque o nosso traçado em planta não mexe mais, ele fica único. Um exemplo básico disso, a gente pode ver um resultado aqui, na qual temos 10 traçados, e percebam, eles só se modificam em perfil. Ó, se a gente selecionar todos eles juntos, a gente tem vários tipos de perfis diferentes, mas os traçados são, em planta, é o mesmo, possui as mesmas características. Um exemplo aqui também de simulação semeada de exploração é que percebam, os nossos traçados ainda sofrem diferença no nosso traçado em planta, no nosso alinhamento, na nossa diretriz em planta. Assim como também em perfil, diferente da nossa simulação semeada de refinamento. Dúvidas ou questionamentos, por favor, entre em contato conosco via e-mail. Os dados vão estar na descrição desse vídeo. Obrigada e até a próxima aula.